amigos, sejam todos muito bem-vindos ao Segunda Cast, esse programa que tem a finalidade de levar conhecimento, levar para você o que há de melhor no meio da Igreja do Senhor Jesus. E hoje nós queremos abordar um tema tão especial, tão importante, que toca no coração da Igreja. Esse tema é sobre o ministério de louvor. E hoje nós trouxemos aqui alguém que tem vivenciado na sua alma, na sua vida, o louvor como algo de suma importância para a sua vida. Um homem de fé, dedicado ao louvor, ao ministério da nossa igreja. Eu estou falando do nosso irmão Gabriel Lisboa. Bora, franqueira. Vamos lá, Gabriel? Bom ou não? Bom demais. Ó, pessoal, Deus abençoe. Trocar ideia aqui um pouquinho, né? Muito bom, Gabriel. Espero que tenha alguma coisa para poder acrescentar para vocês, né? E que possa edificar vidas, né? Aquilo que a gente vive aqui há alguns anos, longos e bons anos, né? Aqui no meio da segunda igreja. Pois bem, vamos aproveitar aqui essa figura que tem meu respeito, um grande amigo, companheiro, né? E eu quero começar esse bloco, Gabriel, falando sobre como começou essa sua caminhada no louvor. Como você sentiu que o louvor iria fazer parte de toda a sua trajetória de vida? Rapaz, aos 9, 8 anos mais ou menos assim, a gente ganhou, né, eu e meu irmão, uma flauta doce, com essa flautinha de brinquedo, né? Cara, eu me recordo muito bem disso. E tem um tio nosso que ele, na época, ele era regente de coral e também da banda da militar. E o que acontece? A gente é autodidata, só que a gente não sabia que a gente tinha uma facilidade muito grande para a área da música. Então tudo que de instrumento que dava pra gente assim, a gente tinha essa facilidade de aprender, sabe? Aí a gente ganhou essa flauta, lembro que minha tia, minha mãe saiu pra rua, a gente estava na casa da nossa avó. Aí elas chegaram com essas flautas pra gente e pros nossos primos também que estavam no momento. Aí meu tio pegou, né, tinha uma cifrazinha, né, umas bolinhas que tem as notas da flauta. Aí a gente aprendeu a tocar essa flauta, né, a gente teve uma facilidade muito grande. Aí foi passando os anos, aí a gente pegou, conseguiu adquirir um violão. Tem até um outro tio nosso que a gente trocou uma câmera, uma câmerazinha, cara, no violão. A gente pegou, começou a aprender violão, né, até chegar por último o teclado, que a gente ganhou um dinheiro de um padrinho do meu irmão. Aí minha mãe, né, quis aprender teclado, assim, vamos aproveitar que vocês ganharam um presente aí em dinheiro, né, vamos comprar um teclado, assim, vamos comprar um teclado, a gente dá contribuição e tal. Resumindo, minha mãe entrou na aula, não aprendeu, e eu e Samuel, só no ouvir, né, fuçando o teclado lá, a gente começou a aprender umas notinhas, né, e começou a aprender a melodia e tal. Aí a gente entendeu, né? A gente não é de berço, né, na igreja, a gente não nasceu de berço. Só que a minha mãe foi para a igreja, a gente era muito novo, né? A gente tinha em torno de 7 para 8 anos mais ou menos, né? Creio eu. Rapaz, então, como a gente foi pegando esse apreço, né? Sempre tá na igreja e tal, a gente foi já sendo mais inserido, né? Na época, meu irmão começou a pegar no violão, foi um instrumento que, assim, que a gente sempre gostou. Aí eu comecei a pegar no teclado na igreja. Então a nossa parte de ser inseridos, né, no ministério de louvor foi justamente, né, primeiramente com essa paixão, né, e essa descoberta, né, assim, opa, esses meninos têm facilidade para aprender aí. Então foi aí que a gente começou a ser inserido. Só que a gente não chegou na presbiteriana, né? A gente começou na igreja na Batista, na primeira Batista. Né? Que, então foi depois, na nossa adolescência, que a gente chegou a ter a oportunidade, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, né? Provavelmente sobre isso, que a gente veio para a presbiteriana. Então a nossa caminhada no Ministério de Louvor, né, foi nessa ideia aí. Né? Então você pode dizer que seu tio ele teve uma certa influência por ser da banda? Creio que sim, mas não só ele, né? Porque eu acho que também, a mãe é sim, cara, mas quase todos os nossos tios tocam, né? Então, tem já essa paixão. Exatamente. Música, né? O primeiro momento nosso com a música em si foi esse tio nosso, o tio Pedro, sim, né? Aí depois a gente foi pegando violão e tal, aí já tem os outros tios nossos, o tio Maurício, o tio Tony, que toca muito, sabe? Aí já foi passando umas notinhas também, viu que a gente tinha essa curiosidade e tal. Aí foi assim, ensina o toquinho dessa música aí,
A gente ia lá, pegava e tal. Então, não foi a contribuição só de um, sabe? A gente pode ver que é mais essa questão de olhar e espelhar naquilo, né? Sim, sim. Então, Gabriel, já que agora o Gabriel aprende a tocar, você se torna depois de tudo isso aí, você se torna um tecladista, né? O instrumento que você mais se dedicou, né? E aí, como foi que você foi inserido para liderar, como foi chamado para liderar o Ministério do Louvor da Segunda Presbiteriana do Brasil em Teoflotone? Rapaz, eu acho que foi mais uma questão de uma necessidade, né? E é como eu sempre falo, é a questão da capacidade que não veio de mim, né? Vem de Deus. Eu sempre falo isso, né, com o pessoal, pô, eu posso sair daqui hoje, né? Que amanhã, qualquer um de vocês que forem liderar no meu lugar, a capacidade vem do Senhor, né? Eu não sou responsável por nada, até mesmo porque o direcionamento é de Deus também, né? Mas o que acontece? O negócio você falou tecladista, né, que se espelhou nisso, nem tanto. Quando eu vim para a segunda igreja, o instrumento que eu mais gostava era o violão, cara, né? Então, de vez em quando eu tocava com os meninos na UPA, né? Quando eu vim, eu era adolescente. Então, eu estava inserido na UPA ainda. Para quem não sabe, UPA é o grupo de adolescentes, né? A sociedade de adolescentes. E aí, eu acho que era recentemente que o tecladista que era daqui na época, que era o Michael, né? Ele tinha casado, passou no concurso e foi embora. Aí ficou muito tempo o teclado parado, né? E violão, você balançava a árvore ali, caía uns 10 violonistas, cara. Tinha muito. Acho que até hoje, né? Até hoje tem muito violonista. Então, o que acontece? Aí, às vezes, a gente ia, assim, vamos criar alguma coisa aqui, vamos fazer um evento, o que seja, que a gente não era no Ministério de Louvor principal ainda, a gente participava com os adolescentes. Então, aí, violão tinha, todo mundo tocava, e teclado sempre ficava parado. Eu disse, moça, eu vou começar a pegar esse teclado para tocar, porque eu já sabia as notinhas, né, que a gente tinha teclado em casa também e tudo mais. Aí foi aí que eu comecei a pegar o teclado para tocar. Que inclusive o meu irmão começou a tocar o contrabaixo, porque na época o filho do pastor, né, que era o pastor, antes do pastor Tassi, que era o pastor Marcos Elias, eles foram embora, aí ficou o Gil, desfalcou, né, aí ficou o Gil, né, que já era um pouco mais velho, e ficou Samuel. Só que Samuel também tocava violão, mais um violão. Aí que foi que ele começou a tocar contrabaixo, ou seja, então eu peguei esse instrumento como base para mim, como instrumento principal, e Samuel contrabaixo também, ambos por necessidade, né? Então não foi, o meu sonho era aprender teclado. Não, jamais. Eu acho que para mim mais era guitarra. E firmou, né? Samuel continuou no contrabaixo e você no teclado. Graças a Deus, né? Pão e glória do Senhor. E aí a liderança ela veio... Então, aí quando foi a questão da liderança, a gente via que na época tinha muita desorganização, falta de pontualidade e tal, falta de comprometimento. Então, o que a gente fez? Aí na época o presbítero Leandro, né, que ele faz parte também do Ministério de Louvor, aí nessa conversa e tal, eu, o Léo e o Samuel, assim, cara, por que não estruturar o Ministério de Louvor, né? Vamos fazer alguma coisa para de fato as pessoas veem aquilo, né, como algo que realmente Deus nos deu, né? Então, se Deus nos deu, a gente tem que ter compromisso e tem que ter zelo, porque a gente está falando da casa do Senhor, não é de qualquer jeito, né? E a gente via que tinha essa falta, escolhia a música no dia do ensaio, no dia do ensaio chegava atrasado, tal. Então era uma coisa confusão, né? Infelizmente eu posso falar que isso é muito padrão de igreja, cara, sabe? É triste falar isso, mas a gente sabe que acontece isso. A maioria das igrejas você vai chegar aí, o pessoal não sabe nem o que vai cantar, nem o que vai ser ministrado à noite. E acontece, e na época a gente tinha esse defeito aqui na igreja. Então foi aí que a gente teve essa ideia, não, vamos criar um projeto. Então a gente sentou, né, eu lembro que fui na casa de Samuel, a gente ficou horas mexendo nesse projeto, e ficamos dias, né, que a gente sempre teve essa constância de encontrar, de mexer nesse projeto, buscar direcionamento do Senhor também, e ninguém sabia. Foi só nós três, caladinho lá, assim, ó, terminou o projeto, agora vamos apresentar o projeto para o pastor. Aí sentamos com o pastor, assim, pastor, é isso aqui, né? A gente está disposto a melhorar o Ministério de Louvor, para a honra e glória do Senhor, tal, até que surgiu a pergunta, mas e aí? Quem vai liderar isso aí? O projeto estava pronto, né? Eu acho que foi até um pouco impactante para nós, que a gente não esperava, né? O pastor falou, o faraó, né, quando José colocou lá
a solução do problema da fome. Ninguém é melhor do que você. Pronto. Não, porque de fato, pô, cara, você já tá dando um gás naquilo. Você já tá vivenciando aquilo, né? Então, vamos assumir. Né? Então, o que a gente fez? A gente achou que uma liderança, ela funciona muito melhor quando tem vários líderes para setorizar cada parte do Ministério de Louvor. Assim, ou seja, se vai ter a parte do vocal, por que não ter uma pessoa que é mais especializada na parte vocal para liderar o vocal? Né? Na parte da banda, por que não tem alguém que fica responsável por isso? Para fazer arranjo, né? Para escolher um repertório bacana, tonalidade. Então foi isso que a gente conseguiu fazer. Então a gente setorizou o Ministério de Louvor em lideranças. Né? Então cada um ficou responsável por uma parte da liderança do Ministério de Louvor e a gente colocou uma pessoa para ser o líder geral. Ou seja, sempre tem que ter alguém para poder fazer a cobrança de todos, né? E na época quem ficou responsável pela liderança geral foi Samuel, né? Eu lembro que eu fiquei na parte de estrutura e arranjo. Aí Léo, né, ficou responsável pela parte do vocal e o Samuel foi o líder geral. Só que a gente também colocou outros líderes, né? Aí enfim, só que aí aconteceu que o Samuel foi embora. Graças a Deus o projeto começou a dar certo, começou a fluir. Aí Samuel teve a oportunidade de ter que ir embora. Aí a gente fez uma reunião. E aí, Samuel tá indo embora. Ou melhor dizendo, Samuel já tinha ido embora. Quem vai liderar agora a parte geral? Aí eles pensaram, ninguém melhor do que você parece muito com ele, nós vamos achar não mudou, né? Não mudou nada. Tipo, isso não alterou nada, cara. Só alterou o nome. Então foi isso. A minha parte como líder geral foi porque Samuel foi embora. Passou o cajado. Passou o cajado. Ah, rapaz. Rapaz, que beleza. Eu vejo assim, como que Deus tem realmente trago um novo tempo na segunda, através do louvor. E eu tenho certeza, Gabriel, que ouvindo essa história, nós só estamos hoje no nível que nós estamos. Lógico que nós temos que melhorar muito ainda, mas nós estamos hoje onde estamos porque vocês começaram a sonhar com uma organização do louvor, um ministério abençoado, organizado. E a gente vê o compromisso que hoje tem. Hoje não tem mais aquele problema que vocês vivenciaram lá atrás. Eu nem vivi isso junto com vocês, né? Eu já cheguei pegando uma igreja organizada, onde tem os ensaios, né? Tudo direitinho, músicas que são biblicamente corretas, né? Eu sou encantado com o louvor da segunda, por essa organização, né? E eu louvo a Deus porque hoje eu estou sabendo eu não sabia como é que começou essa organização e hoje nós estamos sabendo. Quem sabe você também, até que congrega aqui com a gente, não sabia como é que foi tomada as decisões para organizar o louvor, para você chegar hoje na igreja e poder louvar junto com o nosso ministério de louvor, canções maravilhosas, né, que tocam o nosso coração. Pois bem, Gabriel, outra coisa aqui que eu quero saber de você o que significa para você o louvor, assim, na sua essência, dentro do contexto congregacional hoje, na igreja local? Qual a importância do louvor na sua vida, Gabriel? Rapaz, até converso muito sobre isso aí com minha esposa. O louvor para mim é meu respirar, sabe? A gente entende, né, sobre a questão dos dons, dos talentos, mas uma coisa que eu acho que é extremamente importante é a gente entender qual é o nosso ministério. Eu sei fazer muitas coisas, sabe? Igual se me colocar assim, serve nisso aqui, Gabriel, eu vou servir, sabe? E se eu não souber fazer, eu vou procurar aprender, com toda certeza. Só que assim, uma coisa que vai mexer com o meu coração se me tirar é o ministério de louvor. Por quê? Porque eu entendo que aquilo é o meu chamado. É o meu respirar, cara, né? Ser um ministério de louvor, eu sei que é o melhor que eu posso entregar para o Senhor. Né? Entendeu? Então, quando a pessoa tem esse entendimento, né, as coisas se tornam leves. Né? Então, ou seja, eu tenho um trabalho muito grande com o Ministério de Louvor, criar escala, né, tem toda uma dinâmica, reuniões e tal. Então, é um trabalho árduo, né? A gente sabe que é um trabalho árduo. Só que, quando você entende que aquilo é seu ministério, né, se torna um prazer, né? Porque é para o Senhor. E a honra e a glória é dele, né, Francão? Gabriel, eu também sou de uma família que, tipo assim, da parte do meu pai é geral, cara. Brutal, né? E brutal. Música. E assim, como que a música, né, cara, ela mexe com a nossa vida. Rapaz. Eu entro no carro,
eu tenho que ouvir alguma coisa. Eu estou em casa, eu tenho que ouvir alguma coisa, porque não dá para separar. Não dá. Quando a gente recebe esse chamado da música, a gente é marcado de tal forma, igual você falou, se tirar, a gente morre, velho. Eu fico imaginando se não houvesse música na Terra, cara, a Terra seria o pior lugar do mundo. Mano, nem imagina, música marca uma história, é o filho que nasce, é seu casamento, é uma festividade da igreja, é uma despedida, né? Às vezes até um velório, né? A morte de alguém. Então assim, eu fico muito feliz de saber que nós temos um líder que tem essa paixão, esse amor pela música, sabe? Que Deus continue abençoando a sua vida, mas nós vamos continuar aqui porque nós queremos saber mais sobre você. Na sua visão, qual é a principal missão do Ministério de Louvor? Do Ministério de Louvor em si? O Ministério de Louvor. Achei que fosse, ou aqui na igreja. Então, em geral, generalizando aí. Ó, eu penso o seguinte, quando a gente tem essa questão assim de saber o porquê do Ministério de Louvor dentro das igrejas, as coisas funcionam um pouco diferente. Para mim, o Ministério de Louvor, ele é como se fosse um coral, né? Então, a gente está na frente da igreja, a gente está ajudando a igreja a chegar em uma adoração ao Senhor. Ou seja, então não faz sentido. Muitas vezes a gente vai pensar assim, vamos pegar encaixar um repertório nessa fala. Então a gente pega um repertório que é para fora, que não é congregacional. Será que nós, ministérios de louvor, sabe? Será que a gente vai conseguir fazer com que a igreja conecta com essa adoração? Talvez não, né? Ou certamente não. Então, tudo tem que ter uma maestria, tudo tem que ser bem pensado, organizado, sabe? Na qual a gente consiga, né, conectar essa igreja com a adoração. Então, o nosso papel é muito fundamental na igreja, porque a gente prepara o coração, né, de quem está nos visitando. A gente não sabe como que as pessoas estão chegando. Tem muita gente que está na igreja machucada, cara, sabe? Que passou por uma semana cheia, né? Então, através do Ministério de Louvor, você já consegue quebrantar o coração da pessoa para receber uma boa palavra. Aí você imagina, né? Você falou, a pessoa chega na igreja todo ferido, quebrado, machucado. Aí você só com um louvorzão de axé. Imagina. Como é que essa pessoa vai ser tocada? O cara tá precisando de um consolo, de uma palavra que toca o coração, como diz o outro, tá precisando de um carinho, aí você vem com a pauleira. Não vai tocar. Não é que a música axé, nós estamos desprezando axé, o rock, nada. Até porque nós gostamos do nosso dia a dia, nós temos nosso repertório lá que a gente escuta. Banda Salmize, apresenta aí. Banda Salmize. Então assim, mas você falou tudo. Aquele momento ali, cara, é um momento realmente, né, que o Ministério de Louvor leva a igreja e também aquele pecador que está entrando ali, precisando de uma palavra de salvação, de arrependimento. Sim. Eu concordo plenamente com você, sabe? Então, eu acredito que a gente tem o papel de regente, sabe, Francão? A gente tem o papel de regente, cara, porque nosso papel é extremamente fundamental, porque nós somos responsáveis por aquele momento. Sim, claro, que se eu estou na igreja, eu como tecladista ali, eu tenho que ter meu momento de entrega em casa. E quando eu estou no momento de louvor, eu também tenho que ter meu momento de entrega, né? E você não está anulando também a pessoa que está no banco ali, que ela tem que ter o momento dela de entrega. Não anula isso. Só que, porém, o Ministério de Louvor ele tem um papel extremamente fundamental, porque ele pode sim levar uma igreja ao sobrenatural, né? No momento de falando, momento de cultuar, só que também pode afundar, cara. Pode afundar. Então, por isso que é extremamente importante a escolha do repertório, né? Tem muita gente que tem até a dúvida do repertório também, eu acho que seria até legal citar. Muita gente pergunta, Gabriel, é você que escolhe o repertório lá da igreja? É o pastor que escolhe? Assim não, quem escolhe são os ministrantes. Aqui a gente tem hoje, né, a Tinda, Luciano e o pastor Tássio como os três ministrantes, né, da igreja. Eu não escolho músicas nenhuma para nenhum dos três ministrantes e nem o próprio pastor escolhe música nenhuma para eles. E nenhum integrante no Ministério de Louvor escolhe músicas para eles. Por quê? Cara, eles têm um momento de busca, né? Imagina, você também ministra, só que aqui no nosso Ministério de Louvor você não é ministrante. Só que a gente tem uma banda, beleza. Aí a gente vai ter que estar tocando a igreja, só que aí você precisa ter um momento de busca, leitura da palavra, oração. Então Deus vai ministrar no seu coração aquele repertório que você poder apresentar para a igreja. Aí do nada vem Gabriel, vai assim, Franklin, você vai cantar essa música aqui. Aí você, cara, mas... Não foi isso que Deus passou. Não foi isso que Deus falou no meu coração. Tem uma coisa interessante que o pastor Tassim fala aqui,
que ele nunca traz uma música para o Ministério de Louvor, para ele poder, na semana da administração dele, né? Que é uma música que não fale com ele, ou seja, uma música que ainda não entrou na vida dele. E por que disso? Então, porque Deus que fala, cara, Deus vai transbordar isso através da gente, sabe? Então, na condução da igreja. Isso é importante, Gabriel, você está falando isso. Inclusive, você que ministra, você que é músico, a gente não deve levar para frente da igreja canções apenas porque virou modinha, não é verdade? Ah, tá bombando, essa música explodiu nas paradas, né? Primeira coisa é você ter um entendimento, por isso, você fala uma coisa importante, é preciso ter um entendimento da palavra. Muita música que se toca hoje não é louvor, não é adoração, não é bíblica, não está em concordância com a palavra, né, Gabriel? E aqui tem pente fino. Entendeu? É isso aí que eu falei no início, que eu admiro, é porque as canções, já que os nossos ministrantes têm conhecimento da palavra, sabem da importância né, que a palavra tem, que a música ela tem que ser cantada, mas direcionada dentro da palavra, sim. Né? Então, os nossos ministrantes eles já sabem o que deve ser levado para a frente da igreja para ser ministrado, porque nossa função não é depois do culto, né, Gabriel? A pessoa fala, pô, você tocou demais, nossa, esse ministério é show, ei pá, nós não queremos glória e honra, nós queremos é que o Senhor seja exaltado, né? Então, assim, eu louvo a Deus por essa seriedade que o ministério tem, e óbvio que é direcionado pelos nossos líderes, né? Eles não escolhem, mas de certa forma ministram, nos ensina como proceder, né? Qualquer um que for ministrar já sabe que tem que ser música bíblica, né? Graças a Deus, cara, a gente nunca teve problema em ter que ficar tesourando músicas, né? Só que o pessoal sabe que a gente tem um critério, assim, ó, vai escolher uma música nova, aí nos envia, né? Eu dou uma olhada, o pastor Tasso também dá uma olhada, né? É porque tem essa questão também, doutrina, né? Então tem algumas palavras que não tá em concordância também com a presbiteriana, e também não está em concordância com a palavra de Deus, que é o primordial para a gente, né? Então a gente tem essa questão do pente fino, mas, cara, Deus é tão bondoso conosco, sabe? Que o pessoal, eles são bem sensíveis para isso, e nunca teve esse problema assim, pô, cara, que música é essa? Não, né? Sempre são músicas excelentes. Né? Gabriel, no início, eu tinha ido num evento, né? E eu escutei uma música muito bacana, assim, sabe aquelas músicas, aquelas notas que tocam assim, que você fica empolgado, né? Aí eu falei, eu vou levar essa música lá para a igreja, vou mandar pro pastor, quem sabe o Ministério do Louvor canta essa música, né? Aí mandei pro pastor, né? Aqui na igreja? Eu não participava de nada, né? Sim, mas eu gostei da música, assim, quem sabe o Ministério canta essa música. Aí eu passei pro pastor, aí rapaz, pode deixar que eu vou dar uma analisada. Analisou, falei assim, ô franqueira. Você falou franqueira. Essa aqui não dá para nós cantarão, por isso e isso. Isso aqui é meio duvidoso, isso aqui não sei como é que é. Aí eu falei, não, passou legal, foi bom o senhor ter me explicado, porque a gente escuta a música, a gente empolga com as notas, né, com as melodias e tal, e esquece do contexto que é a letra, né? Então o pastor ele me mostrou que aquela canção não estava, né, em concordância com a doutrina, com a palavra de Deus. Aí eu aceitei e falei, deixa as palavras, tá vendo? Foi a minha esposa, tá vendo? O negócio é sério. E a música estava bombando, entendeu? Mas é assim mesmo. Então, nós louvamos a Deus porque temos uma igreja bíblica, né, Gabriel? Exatamente. Isso é importante para o nosso crescimento. E é o que nós recomendamos para você, pastor, você líder de louvor. Entre por esse caminho. Não seja apenas um músico, um ministrante que se importa apenas com o oba-oba, com hype, essa música tá bom. Não, pergunta para Deus, é isso mesmo, Deus? Essa canção tá te agradando? É isso aqui que toca o coração do Senhor? É isso aqui que leva a igreja, né, até o teu altar? Porque Deus vai falar com você. Procure na Bíblia, não fique aceitando qualquer coisa, mas busque na palavra e na oração o entendimento, a inspiração certa, porque Deus quer te revelar coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Pois bem, vamos lá a mais um bloco aqui. Eu quero agora falar sobre desafios e superações, Gabriel. Quando a gente fala de desafio, a gente sabe que
Gabriel é um cara que sempre está sendo desafiado e também está sempre superando os seus desafios. E a pergunta que eu quero deixar para você é: quais são os maiores desafios que você enfrenta como líder de louvor? Quais são os maiores desafios? Pessoas. Rapaz, não tem jeito, né? Mexer com gente é extremamente complicado, né? Porque são gostos diferentes, né? Então tem muita coisa, né? Que muitas vezes você vai ter que cobrar de uma coisinha da pessoa, a pessoa não entende, né? Então liderar é isso, né? Até o pastor Tassi fala, liderar é desagradar muita gente. E é exatamente, desagradar muita gente. Só que muito mais leve quando as pessoas entendem o propósito que o líder está carregando. Só que para elas entenderem isso, eu tenho que viver isso, né? Então não tem como eu querer cobrar de ser, Francão, você tem que ser assim, cara, sendo que eu não sou. Como? Então tá errado, né? Tô cobrando algo que eu não vivencio, né? Então, ó, isso é um grande desafio, claro, mas eu honro também muito a Deus, também honro as pessoas, sabe, os integrantes do Ministério de Louvor, cara. Porque a gente tem uma amizade muito boa, uma amizade muito sadia, na qual eu chamo de família, sabe? Como eu costumo falar, se eu consigo te olhar nos olhos, né? E se as portas da minha casa estiver aberta para você, cara, se não, franqueiro eu recebo lá a qualquer hora. Pô, isso é gostoso demais. Porque eu tenho que ser como irmão, cara, né? A gente tem como família. E graças a Deus, todos o Ministério de Louvor, a gente tem essa conectividade, sabe? Né? Amo a vida de todos têm uma afinidade muito grande, vai muito além, sabe? Tem um apreço muito grande. Eles têm, né, pela minha família também, que isso é muito bom, não tem nada mais prazeroso. Então é um desafio, né? O cara é meu pai da Pilarzinha, hein? Rapaz, não é fácil não. Tá assistindo, né, Pilar? Um beijo, papai! Mas isso é muito bom. Então quer dizer que o maior desafio de um líder de louvor é liderar pessoas. Rapaz, não é fácil não. Não é fácil não. O pastor Tassi deve vivenciar a mesma coisa, né? Porque... Com certeza. Como diz, numa amplitude maior, né? Exato. Rapaz. A gente tá ali num grupo e ele é a igreja toda, né? Presbítero, imagina, o povo, né? Mas, como você falou, quando existe essa parceria, quando a gente compreende o lado líder, a gente baixa a cabeça, a gente sabe que tem alguns momentos que a gente vai lá, apesar de ser meu amigo, num dado momento ele vai ter que falar algo comigo que eu não gostaria de ouvir, mas que é necessário, né? E a gente se torna a imagem principal também, Francão. Um exemplo, se acontece alguma coisa com você fora da igreja, né, a pessoa vai virar para assim, Franklin, lá da igreja, da segunda igreja. Só que a imagem da segunda igreja, o pessoal já liga com o pastor Tássio, agora com o pastor Tássio e o pastor Vinícius. Ou seja, se a igreja tem algum problema, já não é a igreja, é o pastor Tássio e o pastor Vinícius. O Ministério de Louvor é a mesma coisa, cara, né? Começa a ter algum probleminha, aí já sobra pro líder. O pai é Gabriel. O culpado é Gabriel. Eu vou estar ruim. Gabriel. Entendeu? Mas graças a Deus que Deus tem te dado, né, Gabriel? Essa graça, essa sabedoria para estar coordenando, né? A gente só vê Gabriel, você não escuta a voz dele cantando louvor, né, gente? Mas quem tem o ponto no ouvido, né? É o tempo todo, né, Gabriel? Pá! Vocês não sabem, né? Mas nos bastidores a coisa tá acontecendo, viu, pessoal? Às vezes tá ali no ensaio, mas às vezes o guitarrista está inseguro para entrar no solo, ou o próprio vocalista, né, Gabriel? Explica aí como é que é, Gabriel, esse negócio aí. Rapaz, é gostoso demais. A gente brinca pra caramba, a gente ri na hora da administração. Tem que ser igual a gente fala, né? Você lembra, né? Cara, um momento de tensão, né? Tem que ser na sua casa, você tem que buscar em casa, você tem que tirar a música, né? Pessoal, tirar a música, tira em casa. Não tira no momento do ensaio, não. Aprende aí. Dica boa aí, galera. Né? O momento de ensaio é para passagem de som e para alinhar as coisas, né? Então, e para a pessoa passar a música em casa, manda todas as... Não, o repertório chega né? pontual. Até quarta-feira, no máximo, tem que estar... Até segunda é o combinado. Essa semana mesmo fluiu muito, não. Eu tô falando, quarta... Você tem alguma coisa errada aí, né? Não, mas agora voltando ao assunto do talkback aí, no fone de ouvido,
Na verdade, a gente usa, né, para poder orientar as pessoas, a gente se perder menos. A gente até costuma falar que a gente tem 90% de chance em errar menos, né? Sim. Por quê? Porque eu tô orientando. Então, a parte da música mais difícil é a dinâmica. Quando a música vai, quando a música volta, quantas vezes que ela repete, entendeu? Então a coisa mais difícil é a dinâmica, e a gente esquece demais da dinâmica, né? Porque às vezes você pega uma música, vai ter tal música, pegou da internet, mandou, a música vai ser exatamente desse escopo aqui, e não é. A gente modifica a música, porque a gente tem um entendimento que a música não é pra nós. A gente não tá falando da gente, cara. No Ministério de Louvor, em momento algum, Gabriel, tecladista, tá falando de Gabriel. E se tiver alguém que está pensando assim, é errado, sabe? A gente está falando para a igreja, a gente está falando para pessoas, a gente está ministrando para pessoas. Então, ou seja, né? Então quando a gente tem esse entendimento assim, então a gente vai, disseca a música, prepara uma parte da música para adoração, prepara uma parte da música para jogar para a igreja, e tudo isso é combinado antes, né? Então nesse momento que eu estou falando no microfone lá, né, que é o talkback, falando para os meninos ouvirem, é exatamente isso, essa pausa, vamos pausar aqui. Esse baterista, segura a onda, deixa a igreja e fica só um fundinho do teclado e tal. Então a gente tem que ter a virada, vai voltar ao solo e tal. Então a gente tem que ter essa sensibilidade, né? Porque acontece mesmo, de esquecer. Isso é uma maestria também. Você tá ali como maestro ali, dirigindo a banda. Rapaz, eu vou falar pra você, eu acompanho de perto, realmente é uma mão na roda. Muito. Você aí, ó, a sua igreja que não tem, como é que chama isso aí? É o talkback, né? A gente chama de direção musical. Pois é. Conversa com o pastor, se vocês têm essa dificuldade com a dinâmica da música, né, Gabriel? Isso é muito bom. É recomendado, né? Sabe? É muito bom mesmo. E eu creio que daqui a um tempo até nós do back, os vocalistas, terão também, sim, porque é bom. Toda a banda, você tá sabendo que tá passando, todo mundo sabe a mesma coisa que tá acontecendo, né? Então, assim, eu sou fã dessa parada, eu fico lá só olhando. Eu vejo, às vezes, a insegurança de algum músico, né, durante o ensaio. A gente vê, lá percebe, o cara tá meio seguro, que às vezes uma virada difícil sim, e tal, e erra a entrada. E aí lá no ensaio já fica combinado, o Gabriel falando lá no ponto do batera ou do guitarrista, e quando chega lá no culto, ó, fica tranquilo, na hora eu falo. E dá certo. A maioria das vezes acerta. Mas não se confortar. Porque tem muita gente que às vezes fala assim, Gabriel vai falar. Vai falar, não. Né? Não, eu falo porque às vezes a gente vê, acontece aqui também e tal, mas em muitas igrejas é assim. Se tem o talkback, o cara vai não tirar música em casa. Assim, Gabriel vai ficar cantando nota lá. Não é pra cantar a nota, né? Vai ficar falando, dó, ré, não. É só pra ajudar na dinâmica da música, mesmo. Entendeu? Não é nas notas. Porque imagina, você tem que tocar, preocupar com as notas que você tá fazendo. Entendeu? Não dá. Que legal. Rapaz. Boa demais, Gabriel. Gente, louvor é isso aí. É algo que mexe com a gente. Aqui a gente tá em casa. Sim. Eu sou apaixonadaço com música. A família, meu pai. Meu pai foi baterista na década de 70. Primeiro baterista evangélico de Patinga. Banda Red Que legal, cara. Eita, nós. Na época, a calça boca de sino ficava entre o bumbo e aquele pedal lá, né? Só sacudindo a boca de sino do bericão. E aí, essa coisa, ela pegou na gente, que lá a família toda. Hoje, você vê, meu tio tá lá nos Estados Unidos hoje, fabricando caixa de bateria e tal. E assim, tem tecladista, é igual sua família mesmo. E a gente é feliz com isso, porque toda reunião, meu amigo, tem que ter o quê? Música, meu filho, é música. Reunião sem música não rola, né? Amém. Gabriel, nós vamos agora dar um tempinho aqui, porque nós estamos na hora do jabá. Importante, rapaz. Sem os nossos patrocinadores, dificilmente aconteceria isso aqui, né? Então, nós já temos aqui de cara a caneca mais famosa do podcast, do Segunda Quest, a brindar aqui, né? Socorro Raíssa Car. Seu carro quebrou, seu caminhão, né, estragou, teve algum acidente, batido, você está na beira da estrada, Socorro Raíssa Car. Ligou, irmão Júlio, o irmão Gustavo, imediatamente vai estar liberando lá a frota. Carro para carro pequeno, tem as rampinhas, tem guincho, tem rampa pesada para transportar
o seu trator, sua máquina, né? É só ligar para Gustavo, irmão Júlio, Raíssa Car e você vai ser muito bem atendido. Toda a região, o Brasil inteiro. Aqui precisar atravessar o Brasil levando o seu carro, né? O nosso irmão Júlio Gustavo tem o carro certo para conduzir sua máquina, seu carro na hora. Então, Socorro Raíssa Car, o nosso patrocinador, que Deus abençoe, Gustavo, sua vida, irmão Júlio, toda a família Raíssa Car aí, viu? Um forte abraço. E agora que o jabá já está no bolso, nós vamos dar continuidade, ok? Porque aqui é assim, faturou e vamos para cima. Amém. Vamos lá. Nós vamos falar aqui agora sobre... aliás, antes de nós começarmos aqui, é bom a gente convidar o nosso público para compartilhar, né, o nosso programa. Você vai lá, dá um... como é que fala? Dá um like. Dá um like. Né? Dá um like aí no YouTube e compartilha mesmo. Solta aí o link para várias pessoas. Vamos interagir com a gente, fortalece esse programa. E aí é o seguinte, você curtiu aí, você está compartilhando, o YouTube vai entender no nosso crescimento aqui que o público está gostando e vai começar a dar moral para a gente. Que não é fácil fazer isso aqui não, né, Não Fragão? é não. Rapaz, é uma equipe, uma estrutura. É uma estrutura, uma equipe. Então, dá uma moral para a gente aí, vamos junto com o Segunda Cast, vamos fortalecer, porque nós queremos fazer nesse programa um programa forte, um programa abrangente, do Brasil e para fora do Brasil, ok? Um forte abraço para você. Então vamos continuar aqui. Alegria e comunhão é o bloco agora que nós vamos comentar, Gabriel. Alegria e comunhão. E isso eu sei que nós temos de sobra na segundona e no seu ministério. Então vamos lá. Quais são as maiores alegrias do ministério de louvor que o louvor te proporciona? Rapaz, o que pergunta, hein? Será que tem alguma alegria? E como? E como? Você quer ver quando acerta as notas? Brincadeiras à parte, cara. Não, mas também, né? Lógico, tem que acertar, ué. E como? Se errar, fica triste, poxa. Não, agora de verdade. Eu acho que o comprometimento, quando eu vejo assim, e graças a Deus, a turma daqui é nota 10 nisso aí, isso aí enche nosso coração de orgulho, cara. Enche demais. Você vê que o pessoal tá dedicado, o pessoal tá acreditando no ministério, sabe? Sim. Porque não faz sentido nenhum as pessoas estarem no ministério e não acreditar nele, sabe? Tá por tá, né? Entendeu? Então, como eu falei, tem que ser vida. A vida do ministério de louvor, na parte pessoal, né, de pessoa para pessoa, primeiramente não começa na igreja, começa em casa, né, em 4 paredes. Tá buscando? Tá dedicando? Tá apresentando o Senhor? Então, a gente sabe que tem toda uma lacuna para aquilo ali, né? Então, se a gente sabe como que funciona, né, a gente estuda também, a gente se prepara. E tudo isso engloba comprometimento. Então, quando a gente vê que o pessoal tá comprometido, cara, com a obra do Senhor, não é nada nosso aqui não. É que Deus está nos dando para administrar, sabe? Mas não é nada nosso, nada nosso. Benção demais. Isso é uma alegria mesmo. E flui. Quando está acontecendo, a coisa flui mesmo. Deus opera, né, Gabriel? Como diz, o culto começa no ensaio, rapaz. Nossa, Deus começa a trabalhar desde o ensaio. Ou melhor dizendo, desde a nossa busca no particular que vai, né, gerar, consequentemente, né, no todo, né? Que vai englobar no todo. Só que assim, todo mundo buscou, legal, quando chega no ensaio, cara, pra passagem o mover do Espírito Santo já é forte. Gabriel, eu vejo assim, Deus às vezes reserva certas alegrias pra gente, que a gente nem contava com elas, porque tem ensaios que você olha assim e você fala assim, meu Deus, será que vai dar certo hoje? Não é? Tem ensaio que parece que o negócio fica difícil. Você chega ali achando que vai ser moleza, a música até conhecida, você está cansado de cantar, de tocar e não vai. E eu percebo assim, às vezes Deus permite isso, para a gente não ficar naquela que tá no peito, tá. Por causa da gente mesmo, cara. E aí, quando você vê que você tocou aquela música, cantou tantas vezes e não tá dando certo, cara, aí só resta uma coisa. Orar, Deus, né? Se o Senhor não colocar a mão, não vai. Aconteceu várias vezes, eu já presenciei, né? Mas aí você ora e vai, e mesmo no ensaio não fica aquela coisa, você
Deus não deixa você ficar acreditando que está 100%, mas na hora que chega no culto, seu coraçãozinho vai pro culto apertadinho o coração. Quantas vezes, rapaz, eu já fui pro louvor assim, pro beco, coraçãozinho apertado, será, meu Deus? Mas quando chega lá, e você na dependência, que aí todo mundo começa a depender de Deus, rapaz. Nós tocamos isso a vida toda, não está dando certo, Deus quer alguma coisa com isso aqui, ué. Mas quando chega lá, e você já, como diz o outro, você não está acreditando em você, de repente o mover de Deus vem, aquilo que parecia que não ia dar certo, dá tudo certo, e você fala, rapaz, que Deus tremendo. Não foi nós, foi Deus. Exatamente. Tem que transbordar, né, Francão? Começa da gente, vai incendiando até com a hora transborda. Isso é bom, Gabriel, é bom até a gente deixar aqui uma experiência para o nosso público aí. Não fica acostumando com a presença de Deus, assim, achando que qualquer hora que eu cantar aqui, tá bem, eu sei cantar, eu sei isso, vai acontecer, que eu canto bem demais, eu toco bem demais. Ei, baixa a bola, sabe por quê? Se nós não depender de Deus, nós somos apenas mais um músculo. A diferença, né, Gabriel? Existe uma diferença entre um músico e um ministro de louvor. É diferente. Eu falo mesmo. Músico bom, que toca música secular, tem muitos melhores que qualquer um de nós. Mas agora que toca o coração de Deus, meu irmão, são poucos. Porque quem toca o coração de Deus é o que você fala, é o cara que está vivenciando no dia a dia. Rapaz, a sua experiência. Você falando isso aí é até interessante, porque há pouco tempo atrás eu fui conversar com um amigo e irmão, sabe? Tá passando por um problema na igreja e tal, no serviço dele. Aí eu falei uma coisa extremamente importante, né, puxando muito pelo que você falou. Aí eu fui para ele e perguntei, cara, você acha que você é bom no que você faz? Aí a pessoa nunca quer responder, né? Isso é uma pergunta, Gabriel, você acha que você é bom tecladista? Eu nunca vou querer responder, sabe? Aí ele ficou meio assim, mas não precisa nem você falar, não. Eu te falo, você é bom no que você faz. Eu admiro muito seu trabalho, sabe? E pra mim, particularmente, é um dos melhores da cidade. Só que assim, tem uma diferença. Lá fora, talvez a pessoa vai precisar de você profissional, do seu trabalho como profissional. Dentro da igreja não, meu irmão. Dentro da igreja a gente precisa de um servo. Ou seja, um servo é um cara extremamente acessível a ter uma conversa, sabe? Então, se você precisa de resolver alguma coisa com aquele cara, né, você chega nele, você troca uma ideia, né, ou até se tiver alguma coisa que ele estiver fazendo que tiver ruim, que pode acontecer, eu posso estar tocando lá, tem alguma coisa que, não está conectando, nada, né? Você pode chegar até mim a falar, eu tenho que ser acessível, eu tenho que ser essa pessoa acessível. Só que essa pessoa acessível é quem é servo, quem tem um coração na obra, né? Até puxando um outro gancho também, né? Porque quando a pessoa chega na igreja para poder ser inserido no ministério de louvor, tem muita gente que acha, né? Cheguei hoje, louvor da segunda igreja bacana e tal, quero participar, chega hoje, amanhã já não é no ministério de louvor. Aqui não. Cara, não sei nem se você vai abordar essa pergunta aí, mas se abordar, então já pula, que a gente já vai falar, né? Pode ter essa liberdade aqui, pode? Pode. Aqui a gente tem uma coisinha chamada audição. Para muita gente, é um escândalo, audição, que negócio é esse, igreja? Por que não? Então significa que lá fora as pessoas podem profissionalizar e para honra e glória do Senhor não pode? As coisas para Deus têm que ser relaxadas? O mundo melhor é para Deus o pior. É o pior. Não Se entendo, ele que criou o louvor... Deus é dono de tudo, cara. Deus é dono de tudo. Aí vai falar, então quer dizer que as coisas para Deus não pode ser profissional. Usando profissional entre aspas, porque a gente usa a palavra excelente. Porque a excelência vem do Senhor. Entendeu? Sim. Então o que acontece? A pessoa chegou aqui hoje, primeiramente, a pessoa vai ficar um tempinho de molho lá no banco. 6 meses, que a pessoa precisa aprender a doutrina da igreja, ela vai passar pela profissão de fé. Se não é batizada, vai batizar, entendeu? Então ela vai ficar por esse tempo. E esse tempo que ela tá, depois que ela passa por todos esses critérios, né, a gente vai começar a observar a pessoa. Eu, como líder de louvor, começo a olhar, fulano tá vindo aí nas programações das sociedades, ela é um jovem, tá vindo nas programações da UMP, né? É uma pessoa casada, tá vindo da SAF, o PH, a gente observa isso. A pessoa vem na escola dominical, vem no culto direitinho, né? Então não é qualquer pessoa que chega a participar do ministério de louvor. Então a gente conta com pessoas comprometidas. Então foi como você falou, antes do talento, antes da melhor pessoa profissional, né, a gente precisa do coração da pessoa na obra, sabe?
Então a gente preza muito por isso. Tem até uma brincadeira nossa, né? Que sempre que a gente vai participar pela audição, o pastor Tasso até sempre fala, pode ser o João Alexandre. Quem não conhece o João Alexandre é o fera do violão e canta muito também. É demais. Sabe? Pode ser o João Alexandre. Se chegar aqui hoje, vai passar pelos mesmos critérios. É porque, às vezes, o cara vem transferir de outra igreja, Frank. Como é que você sabe? Como que o cara chegou aqui? Por que ele saiu da igreja dele? O que aconteceu lá? Entendeu? Então a gente tem que sondar a pessoa, né, para saber. Muitas vezes o pastor está sempre em contato com o ex-pastor da pessoa, né, para saber assim, olha, deu trabalho aí, o que aconteceu? Né? Então, para poder ser tratado até que a gente vê, não, de fato, fulano agora está apto, né, para louvar o Senhor com a gente. Não é para tocar, para louvar o Senhor. Entendeu? Então a gente tem esses critérios aí, porque a gente entende que as coisas de Deus tem que ser sérias. Então, né? acima de tudo, o cara tem que estar inserido, o cara tem que estar participando de tudo. Tem que participar de não tudo. adianta só tocar e Não, estar ali, não. né? É o cara que está na escola dominical, Isso. no culto, nas reuniões dos grupos, seja casado, mulher, e assim Sim, por diante, sim, né? exatamente. Então é isso aí. Isso traz também uma certa responsabilidade e a gente também, a igreja se livra de futuros problemas, Isso. né? Pode ter, pode, mas vai ser mais difícil ter problema, porque a pessoa ela passou por todo um caminho, né? Ela foi aprovada em diversas áreas da sua vida e agora está apta a estar no louvor. Sim, né? sim. Isso é muito importante. Gabriel, você tem alguma história marcante que você vivenciou, seja em qualquer época, no Ministério de Louvor, que assim, você lembra, ou você dá gargalhada, ou sei lá qual sentimento você tem, mas que marcou? Eu tenho uma experiência interessante. Foi num culto de quarta. Né? Eu lembro que o pessoal fez uma homenagem pro pastor, né? Sempre no aniversário dele, então o dia do pastor, Qual né? pastor que era? Era o pastor Vinícius, ainda não estava, era o pastor Tássio, era só o pastor Tássio. Aí o pessoal organizou, a gente vai fazer uma surpresa pro pastor e tal. Aí foi o dia que, eu não sei se você deve recordar disso, que o pessoal apagou todas as luzes, era no galpão ainda, né? Aí levaram as velhinhas, você lembra disso? Você tava lá. Rapaz, que momento gostoso aquilo ali, cara. Foi muito bom, foi muito bom. Aí eu lembro que teve um momento lá, muito impactante, que o Ministério de Louvor, né, conduzindo, com as luzes apagadas e tal, e rapaz, e o fogo desceu. Como diz, vocês não são da segunda igreja tradicional. Aí você já viu, né? Cara, e aquele momento, cara, foi muito bom. Eu lembro quando terminou o momento do louvor, aí o pastor Tasso assumiu a palavra. Rapaz, aí chegou um irmãozinho, mas chorando tanto. Aí chegou me abraçando e tal. Aquilo pra mim foi muito bom, cara. Eu não esqueço disso. Nossa, foi extremamente marcante. Aí ele chegou, me abraçou e assim, cara, a sua presença aqui faz total diferença. Assim, cara, que Deus continue te usando. Aí foi falando, sabe, palavras assim pro meu coração, rapaz, que até hoje eu me recordo daquilo. Ele vai saber, não vou citar o nome, ele vai saber. Ele sabe que é ele. Né? E realmente, eu acho que foi um dos momentos mais marcantes para mim, porque eu vi que não vem de mim, né? É só um instrumento, né? Não. Aí, somos vasos de barro. Não, exatamente. E o valor que tem em nós é o próprio Jesus, né, através do Espírito Santo. Amém. Gabriel, aqui tem um assunto aqui que você até deu uma abordada aí, né? Como é a comunhão entre os integrantes do Ministério do Louvor e se tem alguma rotina de oração, ensaio, de discipulado. Aí a gente falou um pouco, mas dá mais uma... Vamos contextualizar, né? Sim. Então, de uma forma geral, assim. Primeiramente, rotina, a gente tem uma demanda, né, de escalas, né? A gente até começou a abordar antes. Assim, ou seja, a pessoa recebe a escala, né? O combinado é na segunda-feira, recebeu a escala, a pessoa vai se preparar e tal, tudo certinho. E quem é responsável para aquela escala da semana, a gente manda também tudo dentro dos grupos. Isso. Quem vai cantar, isso, tudo separadinho, né? O pessoal até acha que é muito chato. Aí o que são inúmeros grupos. Um grupo só para o vocal, um grupo só para a banda, né? Mas a gente acredita que isso é melhor para a gente pela organização, né? Se torna mais leve também, né? Você manda assim tudo organizadinho. Então, a gente tem essa demanda, né? O pessoal manda, então quem faz parte vai tirar essas músicas em casa e
Se mandou, a pessoa já sabe que essa rotina de oração, obviamente, você tem que preparar seu coração e pedir Deus também para conduzir naquela semana. Sim. Entendeu? Senhor Deus, prepara, né, que esse louvor e quem estiver conduzindo na administração seja a boca do Senhor e tal. Enfim, que a gente possa ser um instrumento do Senhor naquele momento de culto, né? Sim. E aí a gente tem uma vez por mês que a gente se encontra também para oração, né? Que era toda segunda-feira da segunda semana, tudo segunda aqui, né? Segunda cast, hein? Segunda cast. Então a gente tá até para mudar isso aí, que a gente para poder organizar para uma quinta-feira, que tinha uma rotina também de ensaios, né? Sim. Só que por enquanto tá muito em cima já. É, muito em cima, né? Domingo, né? É, porque a quinta-feira também, agora nem tanto, por conta a gente mudou recentemente para cá e ainda a gente tá sem o nosso espaço. Porque no Galpão lá a gente tinha um espaço da gente ensaiar, né? Então a gente está resolvendo isso aí ainda até retornar ao nosso espaço. Mas como na quinta-feira o vocal já estava ensaiando separado, a banda já ensaiando separado, assim, por que não juntar todo mundo nessa quinta e aproveitar os que estão em casa, vem um pouquinho mais tarde para a gente poder orar. É uma vez só no mês também, cara. Né? Então a pessoa consegue fazer esse esforço aí, que é extremamente importante para a gente. Muito mais importante do que eu tocar, né? É o momento de oração. Né? Graças a Deus a gente acredita nisso. Então a nossa maior demanda é justamente na semana que está escalado, entendeu? Agora a pessoa às vezes pega 15 dias, né? Às vezes até um pouquinho mais, tal. Quando não está na escala, aí é mais bem flexível, porque a gente tem mais pessoas, né? Nem em todos os instrumentos, né? Igual no teclado só tem eu. Você é tecladista, gosta da segunda igreja, venha pra cá, venha me substituir, ajuda no jabá aí. Substituirão. Entendeu? Então tem uma rotina muito leve, porque são muitas pessoas para poder servir. Né? Até estava conversando com o pastor Tasson ontem pela manhã, aí está chegando mais um baterista aí, novidade aí pro pessoal, né? Aí ele vai passar por esse sistema todo, esse critério todo, esperar e tal, até ser inserido. Só que, ou seja, chegando mais um, então vai para 4 ou 5, acho que 5. Né? O Lucas, Massim, Filipão, Abner e o rapaz que tá chegando, 5 bateristas. Dá pra você ver, né? E fora os meninos que estão fazendo aula com o Massim agora. Quer dizer que vai ter mês que vai ter gente que vai ficar até sem escala. Até um mês sem tocar. Aí, Francão, aí voltando, então a pessoa ela começa a ministração na escola dominical, né? A ministração no caso da escala dela. Então, ó, se você está inserido essa semana, aí você sabe, opa, eu vou começar na escola dominical. Então, você é responsável pela escola dominical, pelo culto à noite, pelo culto de quarta, né? E se tiver alguma demanda da igreja durante a semana até o sábado, é responsabilidade sua também. Encerra a sua escala só no outro dia, no caso do sábado, no domingo pela manhã, entendeu? Então, tem uma coisa que é importante para a gente aqui também, que eu sempre falo, ó, ministério de louvor não é só para tocar no culto no domingo, não. Então, quarta-feira, se a sociedade precisar, assim, ó, estou precisando, vai ter um evento, algum culto especial no sábado. Ministério de louvor tem que servir a igreja, servir todos, né? Não é só no momento de culto, né? Sempre a gente fala com a turminha da mídia também, o pessoal da mídia, né? Ah, você vai fazer um stories aí, vai fazer uma foto, um vídeo, você tá para servir a igreja, né? Porque é legal, né? Sempre a gente contextualizar isso e deixar as pessoas alinhadas, né? Que é um propósito, né, para o Senhor. Então, tudo que a igreja tem de demanda, a gente tem que atender. Então, quer dizer que, além dessa escala, dos ensaios, tem também um discipulado? Não, tem também. Porque essa oração a gente acredita que é mais o discipulado. E graças a Deus, assim, ó, que a gente pode falar, se a pessoa está passando por um problema, né, sempre nos procuraram, sempre. Às vezes chega, me dá um toque, Senhor Gabriel, né, tá acontecendo isso, né? Então se for alguma coisa, como diz da minha ossada, eu converso com a pessoa, resolvo. E se não, já é algo assim, opa, aí a gente passa pro pastor Tássio, se for preciso, ou pastor Vinícius, né, se for preciso, passa pro conselho, né? Então sempre tem essa questão, né, de preocupar com a pessoa, preocupar com a vida espiritual da pessoa, sabe? E a gente tem essa preocupação muito grande aqui também. Então só descontraindo, se for da sua ossada, o cara chegar só com o osso deslocado, você põe no lugar. Na hora a gente... Se o osso estiver quebrado, tá doutor Tássio. Legal. Gente, que bacana. Falar de louvor é falar de alegria, é falar de momentos de muito prazer, porque adorar. Inclusive nós temos um pastor aqui que, eu vou falar, é o mais fominha que nós, né? Ou gosta, ou mama.
Eita, e isso acaba trazendo para nós, assim, como é que eu vou falar? Uma liberdade maior, a gente sonha mais, até eu vejo igreja que para comprar um instrumento, para fazer qualquer tipo de investimento é uma dificuldade. Nós só não temos coisas melhores aqui, porque nós hoje estamos com outras prioridades, né, Gabriel? Mas eu acredito que, assim, pela cabeça, pela paixão, o amor que o nosso pastor tem pela música, que daqui a um tempo, quando as coisas estiverem mais tranquilas, nós vamos ter som de melhor qualidade, nós vamos ter muita coisa boa, porque o nosso pastor, cara, é assim, uma referência pra gente. Franco, eu até acredito assim, não só por ele ser da área da música, sabe? A pessoa tem que acreditar, cara, né? Igual me deu a liderança, tem que acreditar no que eu vou fazer, sabe? Eu sempre até falo isso aqui com eles, não só na área do louvor, né? Você tá precisando de um serviço na igreja, né? Assim, a Franklin com soldador, né? Mexe com serralheria. Então, se te deu o serviço, tem que acreditar que você é apto para executar o serviço, né? E graças a Deus a gente tem essa liberdade, porque eles acreditam na gente, acreditam que o que a gente faz também não é para nós, não é voltado para nós, é para honra e glória do Senhor. Então, por isso que as coisas fluem, né? Porque tem algo maior, né, acima da gente. Pastor, ele tá ali igual o cara que tá aprendendo a dirigir, ele tá ali do seu lado. Dirige aí, meu filho, aí você vai. Viu que você desenvolveu? Para aqui, meu filho. Sai do carro, tchau. Isso é bom, porque isso te traz uma gratidão, responsabilidade, e você sabe que tem pessoas acreditando e confiando em você, não é verdade? Exatamente. Um abraço, né, pro nosso pastorzão, Tarso, pastor Vinícius. Deus abençoe você, suas famílias, suas esposas, filhas, né? E um forte abraço. E nós louvamos a Deus pela vida de vocês, ok? Quarto bloco, para a gente finalizar. Futuro e conselho. Vamos falar de futuro e conselho. Quais são os seus sonhos e planos para o futuro do Ministério de Louvor aqui da Segunda Presbiteriana? O que você sonha nesse ministério? Rapaz, a gente tem muito que crescer, né? Muito. Graças a Deus, tem muita gente que olha pra gente e vê a gente como referência, não por talento, né? Mas pelo comprometimento. Só que a gente também acredita que tem muitas coisas que atualizam, né? A gente busca muitas referências fora, inclusive tanto o Samuel que o Israel tá na Inglaterra, de vez em quando a gente troca ideia, assim, cara, tá usando isso aqui e tal. Assim, porque quando a gente entende também que a tecnologia em todo tempo ela tá atualizando, ela pode ser usada de forma positiva a nosso favor ou de forma negativa. Basta nós ter esse olhar sensível com o direcionamento do Senhor e usar de forma positiva. Então, sempre a gente está atualizando, sempre a gente está querendo comprar alguma coisa nova, né? Então, eu não consigo falar para você assim, daqui tal tempo a gente quer adquirir isso. Né? Porque talvez aquilo que eu possa falar que eu quero adquirir daqui a um ano, aí quando chegar daqui a um ano, aquilo que eu queria já não é funcional para nós mais, sabe? Porque já lançou uma outra coisa. Mas em todo tempo a gente tem buscado, cara, a gente sempre troca ideia, sempre alguém nos apresenta também, porque isso é interessante, não só nós do Ministério de Louvor tem ideias para o Ministério de Louvor, sempre alguém que é de fora também, tô falando da segunda igreja, né, sempre o irmãozinho vem assim, cara, tem um negócio aqui que é legal, que talvez ajuda vocês e tal, né, e a gente sempre colhe essas ideias e anota, né, então, para melhorar. Temos sonhos? Temos muitos sonhos. Trocar alguns instrumentos, trocar o nosso equipamento, tem a ideia de trocar a mesa. Principalmente a mão de obra, né? Quem vai executar isso aí que é o mais difícil, rapaz. É verdade. Gabriel, que conselho você daria para essa pessoa que está nos assistindo agora, principalmente que sente que tem um chamado de Deus para o louvor? Qual conselho você daria para essa pessoa que quer começar a ministrar, a tocar? Fala alguma coisa para o nosso ouvinte aí. Ô Francão, primeiramente tem que pedir Deus coragem, né? Deus para encorajar mesmo, cara. Fala assim, o Senhor, que não possa vir de mim, mas que possa vir do Senhor, né? Se você quer tocar, né, que essas notas que vão soar possam ser as notas dedicadas para o Senhor, que possa tocar corações. Se você quer cantar, que a pessoa também, né, possa ter a boca usada pelo Senhor. Então a primeira coisa que eu acredito que a pessoa tem que fazer é isso, pedir capacidade do Senhor, né, porque nada vem de nós.
Como você, Gabriel no teclado, será que Gabriel é capacitado? Eu não acho que eu sou capacitado. Dependa de Deus, né? Dependa de Deus, né? Tem essa dependência no Senhor. Né? E no mais, se for alguém da segunda igreja, nos procure, né? Também trocar uma ideia, né? Saber como que funciona. Eu acho que deu para esclarecer bem, né? A turminha aí. Principalmente tecladista. Já que você tocou nesse assunto. Você é tecladista? Então, cara, o conselho que eu tenho para a pessoa é, de fato, ela entregar o coração naquilo, né? Verdadeiramente, né? A pessoa pegar, né? Tentar oferecer o máximo que ela possa usar, né? Como ferramenta, como instrumento para o Senhor, sabe? Principalmente a vida, né? Que seja um instrumento vida, de cara, Deus, né? é vida. No dia a dia, que Isso, você falou, né? exatamente. Na parede, em casa, na rua, na Exatamente. escola, em qualquer lugar, né? Isso aí, Francão. Amém. Gabriel, nós estamos chegando aqui ao final do nosso segundo Mas já cast. passou uma hora já? Voou, cara. Rapaz. O papo quando é bom voa, né? Mas eu gostaria de deixar os microfones com você para você dar uma palavra pro nosso público, né? A despedida nossa aqui hoje. Isso não quer dizer que não voltará outras vezes, com certeza voltará. Um até breve. Até breve, né? E o microfone está aberto para você. Rapaz, não só agradecer por vocês terem me obrigado a participar. Brincadeira. Foi pego lá, sabe? Ô, cara, que prazeroso estar aqui. Eu acho que com o Francão foi mais leve, porque Franklin faz parte do Mistério de Louvor também. É até esquisito ficar respondendo uma coisa que você já sabe, né? Nosso público. O público não sabe. Ô, cara, que bênção, né? Que essa conversa aqui, não apenas para a segunda igreja, né? Mas com as pessoas que estão nos assistindo lá fora, que possa olhar para a gente e saber que Deus está neste lugar, sabe? Deus está na condução desse louvor, né? Deus está na condução da segunda igreja, né? E tudo que nós fazemos é para honrar e glorificar de fato o nome do Senhor, sabe? E um forte abraço, né? Para quem está nos assistindo, um forte abraço. Dona Natália, um beijo, Pilarzinha. Se eu não mandar um abraço, um beijo para ela, chegando em casa, né? O pau quebra, cara. Inclusive, Gabriel, você mandando abraço, eu quero também mandar um abraço para uma pessoa muito especial que fez aniversário. Ontem. Que é a minha mãezinha querida. Ô, rapaz. Mãe Queta, beijão no seu coração, viu? Te amo, tá minha mãezinha. Deus abençoe a senhora, o pai, também, todos vocês, a minha família, o modo geral também, né? Deus abençoe. Gabriel, muito obrigado. Franqueira. Tamo junto. Que Deus continue abençoando sua vida, sua família, esse ministério abençoado que Deus colocou na sua responsabilidade. E um abraço a todos os nossos telespectadores. Até o próximo Segunda Cast. Que Deus abençoe. Forte abraço a todos e meu tchau. Essa era a segunda igreja em 2013. Muitos desafios pela frente, poucos recursos e não muitas pessoas envolvidas. Começamos a clamar a Deus por milagres, pois coisas básicas precisavam serem feitas e eles começaram a acontecer. Pela fé, começamos algumas melhorias no templo e em nenhum dia faltou provisão. Estendemos a reforma com a expectativa de conseguirmos uma pequena ampliação, uma vez que o imóvel já não estava mais comportando o número de seus membros. Não muito tempo depois, nos vimos desafiados a criar mais um culto aos domingos a fim de atender a demanda da igreja, pois já contávamos com um número de mais de 300 membros. E assim seguimos por quase 3 anos. Mas antes mesmo de concluirmos completamente a reforma, nos vimos novamente desafiados a alugar um local ainda maior para reunir toda a igreja novamente. E assim aconteceu. Deus abriu uma grande porta pela qual passamos, deixando o conforto de um ambiente climatizado, uma estrutura toda nova, viemos inteiros e totalmente para esse novo lugar. 1.200 metros quadrados, sem conforto, sem salas, banheiros limitados, totalmente rústico, mas com o que precisávamos: espaço. Uma igreja que não olhou para trás e avançou. Mas grande não era somente o espaço, mas também a crise mundial que se instalou naquele ano. No primeiro mês de aluguel, nos vimos obrigados a fechar a igreja. Desafio? Sim,
mas providência. Assim que as reuniões começaram a serem liberadas em nosso município, com os devidos cuidados, o local amplo nos proporcionava a possibilidade de reunião, observando os protocolos. A igreja não parou de crescer e, com o passar do tempo, nos deparamos com mais um desafio, com mais uma questão. Investir em um imóvel alugado, como banheiros, salas adequadas, ou clamar a Deus por um milagre onde coubesse os nossos sonhos. Resolvemos clamar a Deus e Deus, mais uma vez, ouviu a oração do seu povo. Como a segunda igreja não para, não recua, apresentamos a vocês o nosso próximo desafio. Um imóvel com quase 1.700 metros quadrados, fechado há mais de 13 anos. No passado funcionava um frigorífico, lugar de coisas mortas e de muitos sonhos enterrados, e que se tornará muito em breve em um lugar de vida, de sonhos refeitos e de transformação. Somos uma igreja relevante e envolvida em nossa comunidade, e podendo a partir de agora ampliar ainda mais essa assistência. Porém, não há propósito algum de fazermos essa grande obra sozinhos. E estendemos a você essa oportunidade de participar conosco dessa linda obra. Será que o dono desta obra poderá contar com você? Pequenas sementes, grandes árvores.